Fala galera, beleza? Vandeco na área trazendo mais um vídeo para vocês. Bom, como vocês puderam ver no título do vídeo, eu vou mostrar para vocês como utilizar o Octoprint, o Raspberry e um módulo relé de 2 canais para desligar e ligar a sua impressora e não só isso, desligar e ligar a sua iluminação. Vamos supor que em certo momento você quer colocar iluminação na sua impressora e não quer ter que ir lá manualmente ligar e desligar, você quer fazer tudo automatizado através do Octoprint. Sim, é possível. Eu não vou perder tempo mostrando como instala o Octoprint, porque isso é muito básico e não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é mostrar como é a instalação do módulo relé de 2 canais para ligar e desligar a impressora e a iluminação, ok? Eu também vou deixar na descrição do vídeo um link do canal do professor Flávio do Brincando com Ideias, onde ele explica super detalhadamente como funciona este módulo relé. Sendo assim, eu também não vou perder tempo no vídeo explicando passo a passo como o relé funciona. Eu irei apenas fazer um breve resumo sobre o relé, ok? Nesta primeira imagem, temos o nosso módulo relé. Aqui temos a pinagem do nosso módulo relé. Vou estar deixando na descrição o link para o site lastminuteengineers.com, onde você pode entrar e ver detalhadamente como funciona o nosso módulo relé. Aqui podemos ver o nosso módulo relé. Podemos identificar logo de cara 2 relés, porque o nosso módulo relé ele é de 2 canais, então cada relé controla um canal. O fotoacoplador nesse circuito permite que a bobina do relé seja alimentada por uma fonte de energia separada. O fotoacoplador também evita que o relé cause interferência no funcionamento de programas. Porém, isso é mais comum em microcontroladores como o Arduino, quando usando comunicação serial, o que não é o nosso caso. Para detalhes sobre as duas formas de alimentar o módulo relé, veja o vídeo no link que deixei na descrição. Aqui podemos ver os terminais de saída, o terminal 1 e o terminal 2. Notem que o terminal do meio é o common, ou o comum, onde este terminal é o normalmente fechado e este terminal é o normalmente aberto. O mesmo se repete no módulo de baixo. Aqui temos a pinagem que vai ser ligada no seu Raspberry, sendo VCC, entrada 1, entrada 2, e GND. Nesta imagem, podemos ver um jumper conectado aos pinos JDVCC e VCC. É ele quem irá definir a forma como o nosso módulo relé será alimentado. Se você seguiu as minhas instruções no começo do vídeo e foi lá assistir o vídeo do professor Flávio, agora você sabe que existem duas formas de alimentar o nosso relé. A primeira delas é mantendo o jumper neste local entre o JDVCC e o VCC, e aí a gente injeta 5 volts no VCC e o negativo no GND. Assim a nossa bobina será alimentada pelos 5 volts que injetarmos nesse pino, ignorando todo o circuito de fotoacopladores. No exemplo da direita, podemos ver que a alimentação do nosso módulo relé é feita com uma fonte externa separada do nosso Raspberry. Aqui podemos fazer uma observação. Ao utilizar uma fonte de energia externa de 5 volts alimentando o JDVCC, consecutivamente alimentando as minhas bobinas, eu não preciso estar injetando aqui 5 volts. A partir de 3,3 volts disponíveis na porta do Raspberry, eu consigo alimentar os fotoacopladores, pois esta energia que vou estar injetando aqui é apenas para fazer os fotoacopladores funcionarem, ok? E a partir de 3,3 eles funcionam perfeitamente. Claro, você pode estar utilizando o mesmo 5 volts vindo do Raspberry sem problema. Porém, tenha em mente o seguinte, use uma boa fonte no Raspberry, uma fonte com corrente de sobra. Eu vou estar utilizando neste projeto uma fonte de 5 amperes, então eu tenho corrente de sobra para alimentar todo este circuito. Nessa imagem, podemos ver como é feita a ligação da impressora ou da nossa iluminação na saída do relé. Notem que o relé funciona como um interruptor, onde o comum recebe energia e passa a conduzir energia através do pino normalmente aberto quando nossa bobina está energizada.
Aqui estamos vendo a ligação utilizando o Arduino. Porém, não utilizaremos Arduino, mas o princípio de ligação é o mesmo. O VCC iremos ligar na alimentação de 5 volts do nosso Raspberry. O IN1, que seria a entrada, o gatilho para acionamento do nosso relé, numa saída digital do Arduino, no caso qualquer pino GPIO do nosso Raspberry. E o GND normalmente alterna. No exemplo anterior, mostrava que os 5 volts para alimentação das nossas bobinas vinham do nosso Raspberry. Neste outro exemplo, temos a mesma ligação aqui no nosso módulo relé, na saída dele. Porém, notem que a alimentação do nosso módulo é diferente. No caso aqui, não estamos utilizando a alimentação de 5 volts para alimentar as bobinas do nosso relé. Por quê? Porque não há o jumper entre o JDVCC e o VCC. Como não temos esse jumper, a alimentação é externa, totalmente separada da alimentação do nosso Arduino ou Raspberry. Então, com esses 5 volts que colocamos aqui, ele fica encarregado de energizar apenas a bobina. Porém, neste vídeo, eu utilizarei o nosso próprio Raspberry para fornecer alimentação para o nosso módulo relé. Então vamos prosseguir. O que eu farei é o seguinte, eu ligarei o VCC aos 5 volts do nosso Raspberry, ligarei o IN1 num pino GPIO lá no nosso Raspberry, o IN2 também num pino GPIO lá do nosso Raspberry, e o GND, que seria o ground, alterna ao negativo, também fornecido pelo nosso Raspberry. Nessa imagem temos uma ilustração dos pinos GPIO do nosso Raspberry. Nesse exemplo eu vou estar utilizando o pino 17, a saída 17 e a saída 27, onde o 17 eu irei ligar ao IN1 no nosso módulo relé e o 27 iremos ligar no IN2 no nosso módulo relé. Uma observação, não utilizaremos números dos pinos, e sim o número das portas, ok? Não confunda número do pino com o número das portas. Então, partindo do princípio que o nosso Raspberry fornecerá energia para o nosso módulo relé, a nossa ligação ficará da seguinte forma. O VCC do nosso módulo relé ligado a 5 volts do nosso Raspberry. No pino IN1, que é o gatilho responsável pelo acionamento do primeiro relé, ligado à porta GPIO 17 do nosso Raspberry. O IN2, que é o gatilho do nosso módulo relé do segundo canal, ligado ao GPIO 27. E o GND ligado ao negativo no nosso Raspberry. Se optássemos pela alimentação do nosso módulo relé utilizando uma fonte 5 volts externa, a única coisa que iríamos fazer de diferente aqui é remover o jumper do JDVCC e o VCC, adicionar mais 5 volts no JDVCC e ligar o pino GND ao negativo. Devemos também se atentar a um outro detalhe. Como utilizaremos o nosso Raspberry para fornecer alimentação para o nosso módulo relé, devemos prestar atenção na corrente fornecida pela fonte de alimentação do Raspberry. Porém, no Octoprint, não utilizaremos só o Raspberry. Utilizaremos, no caso, o módulo relé, estarei utilizando também uma webcam, o que faz aumentar o consumo de corrente do nosso sistema. No meu caso, utilizarei uma fonte de 5 volts e 5 amperes. Assim eu tenho certeza que o meu Raspberry não irá trabalhar limitado, uma vez que preciso fornecer alimentação para o meu módulo relé e para a minha webcam. Enquanto eu revirava o Enclosure plugin que iremos utilizar nesse vídeo, eu encontrei algumas funções interessantes. Uma delas é a possibilidade de ter um botão físico controlando uma saída. Ou seja, além de usar a interface do Octoprint para ligar e desligar a iluminação e a impressora, nós podemos também adicionar botões físicos para isso. E isso é bem fácil de configurar. Como podemos ver na imagem, basta adicionar um botão do tipo Push Button aos pinos Terra e GPIO 22.
Feito isso, iremos apenas configurar lá no plugin dentro do Octoprint. Bom, estamos com o Octoprint aberto e o que a gente vai fazer aqui é baixar os plugins necessários para estar utilizando com o nosso módulo Relay. Vamos aqui na guia de configurações, procuramos por Plugin Manager, corro a barra até o final e clico em Get More. Aqui vou pesquisar por dois plugins. O primeiro é PSU Control. Vou clicar em instalar. Aguardamos a instalação. Aqui está pedindo para reiniciar, né? Done, já concluiu a instalação. Está pedindo para reiniciar, mas não vamos reiniciar ainda. Vamos procurar por mais um plugin chamado Octoprint Enclosure. Esse plugin que a gente vai estar instalando também. Vou instalar. Vamos aguardar o término. Pronto, concluído. Clique em fechar e vou clicar para reiniciar o meu Octoprint. E volto quando tiver reiniciado, ok? O nosso Octoprint agora acabou de reiniciar. Note que aqui já tem um botão chamado Toggle PSU. Note que você clica e não acontece nada. Clica, ele fica verde, deveria ligar a sua impressora. E aqui ao desligar ele pergunta se você deseja realmente desligar. Não acontece nada porque não foi configurado. Então vou mostrar para vocês agora como configurar. Iremos em Settings. Role esta barra lateral para baixo até encontrar PSU Control. Aqui no PSU Control, deixa essa caixa marcada. Assim, toda vez que você clicar no botão para desligar a impressora, o Octoprint irá te perguntar se realmente deseja fazer esta ação. Isso é importante, porque caso você esbarre no botão de desligar sem ter intenção de desligar realmente, a impressora não vai se desligar. Aqui em Switch Method, coloque GPIO Pin. Vai aparecer uma nova opção aqui em cima, GPIO Mode. Você seleciona BCM. Aqui a gente vai setar a porta que estaremos utilizando no nosso módulo relé, onde está ligado a impressora. No meu caso, é a porta 17. Coloco 17, vou marcar a opção Invert, porque já sei que o comando vai estar invertido. Esta caixa serve para inverter o comando, ou seja, se o comando estiver invertido, você vai clicar para ele ligar a impressora e ele vai desligar. Você vai desligar e ele vai ligar. Desta forma, estando invertido, você só marcar esta opção aqui. Aí você vai ligar, ele tem que ficar verde e realmente a impressora também tem que ligar. Aqui também tem outras opções interessantes. Você pode setar a impressora para ligar automaticamente. Assim, toda vez que executar algum comando específico que você tenha colocado neste campo, a impressora vai se ligar automaticamente. E você também pode programar a impressora para se desligar caso ela fique ociosa. Você também coloca um tempo em minutos aqui e utiliza esta função. Não é o intuito do vídeo mostrar isso aqui agora. Então eu vou clicar em salvar. Agora vamos configurar o outro plugin. Mesmo passo anterior, Settings, Enclosure Plugin. Aqui temos duas opções, adicionar saídas, adicionar entradas. Iremos adicionar uma saída regular I/O. Eu rolo o scroll do mouse e aqui eu vou colocar um nome que vai mostrar no botão aonde eu ligo e desligo a impressora. No caso eu vou colocar iluminação. A porta que eu estaria utilizando para iluminação é a porta 27. Agora vamos ver as opções que temos abaixo. Deixa Active Low marcado. E aqui, Show Button on Navbar. Aqui você acrescenta o botão de comando na sua navbar, que é a barra de navegação aqui no topo do Octoprint. Vamos marcar esta opção e selecionar salvar. Vejam que já apareceu um botão, ao clicar nele, olha o que aparece, iluminação. Agora vamos novamente em Settings, Enclosure Plugin. Aqui nós vamos adicionar uma entrada. Esta entrada será atribuída àquele botão que iremos utilizar para ligar e desligar a impressora e a iluminação manualmente. Aqui em Raspberry Pi Inputs, vamos clicar em Add Inputs. Vamos adicionar aqui
uma label, no caso será um rótulo para o botão, um nome para o botão. Vou colocar botão iluminação. Vamos marcar a opção GPIO Input, porque iremos utilizar as portas GPIO do nosso Raspberry. Aqui o tipo de ação é controle de saída, porque vamos controlar uma porta de saída do nosso Raspberry. Aqui é o número da porta que ligamos o botão, no caso a porta 22, como eu disse anteriormente. Aqui eu tenho que selecionar o tipo de resistor, se é pull-up ou pull-down. Como a minha chave é acionada quando eu levo o aterramento ao pino 22, então eu vou selecionar pull-up. Aqui em controle de I/O eu seleciono o que eu desejo controlar. Aqui está a iluminação porque ele vai listar as portas de saídas que eu já configurei anteriormente. Nessa opção eu defino qual nível lógico a porta vai ter quando o botão for acionado, sendo low, high ou toggle. Uma característica do módulo que estamos utilizando é que ele aciona o relé quando recebe na entrada um nível baixo e desliga quando o estado da porta muda para alto, ou seja, low o relé liga, high o relé desliga e toggle ele vai alternar entre low e high toda vez que eu pressionar o botão. Vamos selecionar toggle. Vamos clicar em salvar. Feito isso, vamos reiniciar todo o sistema. Vou clicar em Reboot System e aguardar o sistema reiniciar. Bom, o nosso sistema reiniciou. Temos aqui o nosso Raspberry, aqui o nosso módulo relé, aqui uma lâmpada que vai simular a impressora e aqui uma lâmpada que vai simular a nossa iluminação. Ao pressionar o botão de ligar, esta lâmpada deve acender. Vamos testar? Vejam que ela acendeu normalmente. Eu vou desligar. Ele vai perguntar se realmente quero desligar. Pronto, desliguei. Agora vamos simular o acionamento da nossa iluminação. Eu clico aqui nesta caixinha e aqui abre um menuzinho, iluminação off. Quando eu clico, ele tem que mudar o estado para on e acender esta lâmpada. Vou desligar. Notem que eu coloquei uma lâmpada amarela e uma branca para poder distinguir. Novamente eu vou ligar a impressora, desligar a impressora, ligar a iluminação, desligar a iluminação. O Enclosure Plugin também pode ser acessado a partir dessas guias aqui, ó. Turn on, turn off. Existem muitas possibilidades que a gente pode estar fazendo com esse plugin. Você pode colocar botões físicos onde ele vai executar G-codes, por exemplo. Você quer adicionar um botão de home na sua impressora, um botão físico para não ter que acessar manualmente lá dentro do menuzinho. Você só adiciona esse botão, vai lá e clica e ele executa todo o comando do G-code. Mais para frente eu vou explorar ele e trazer um outro vídeo para vocês. E não parou por aí. Lembra daquele botão que colocamos para controlar a iluminação manualmente? Vamos ver o funcionamento dele? Ao pressionar, ele deverá acender a minha iluminação e ao pressionar novamente ele deverá apagar. Vamos testar? Vamos fazer mais um teste? Vamos testar agora com o Octoprint do nosso smartphone. Bom, galera,
chegamos ao fim do vídeo. Foi tudo no improviso, tivemos vários problemas durante a gravação que eu só vim perceber na edição, mas foi tudo feito com muita vontade e dedicação. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal para não ficar de fora das novidades e de quebra fazendo isso vocês me ajudam muito, pois é com o feedback de vocês que temos mais ânimo para produzir conteúdos e isso é muito importante para o canal crescer. Teremos diversos projetos aqui no canal, projetos esses que estavam apenas no papel, por falta da impressora 3D, é claro, mas agora o cenário é outro, vem coisas boas aí pela frente. Valeu, até a próxima!